Hayakimaru foi amaldiçoado por demônios e nasceu sem corpo, o que fez seu pai abandoná-lo para morrer. Ele sobreviveu por sua força e vontade de viver, tornando-se o mais forte caçador de demônios, lutando com próteses. Seu único objetivo é derrotar todos os demônios e recuperar seu corpo roubado. No Japão antigo vivia um lorde chamado Daigo, obcecado por poder, que queria controlar todo o reino. Os deuses, porém, não o favoreciam, pois sua região sofria com epidemias e fome, destruindo sua economia. Um dia ele decide agir e vai ao Templo dos Demônios, onde estátuas desses monstros antigos são erguidas. Ele encontra um sacerdote que tenta impedi-lo, mas Daigo mata o velho com 2 golpes nas costas e se vira para os demônios. Ele faz um pacto, oferecendo o que quisessem em troca de torná-lo o homem mais poderoso e rico da região. Os demônios parecem responder. Um vento apaga as velas, um raio atinge a sala, seguido por um trovão alto, deixando uma marca na testa de Daigo. Ele volta para casa. Algum tempo depois, sua esposa entra em trabalho de parto e um menino nasce. Mas assim que o bebê chora, um raio atinge o quarto novamente, decapitando a estátua de Buda. Daigo corre para dentro, enquanto as parteiras fogem gritando de horror. Ele vê a esposa com o bebê, que ela chamou de Hayakimaru, enrolado em um pano. Uma das mulheres mais velhas parece chocada enquanto Daigo pega o menino dos braços da esposa. Mas ao desfazer o pano, ele fica horrorizado ao ver um menino sem pele, sem membros e sem órgãos, mal respirando em seus braços, coberto de sangue. A esposa olha para Daigo e implora para que ele fique com o menino e o crie, mas Daigo apenas ri, afirmando que os demônios pegaram o que queriam, e agora o farão o homem mais poderoso do reino. Ele olha para a esposa e diz que terão outro herdeiro, e entrega o menino à mulher mais velha para que ela o deixe na água para morrer. A esposa chora e implora para que ele viva, mas Daigo a segura enquanto a mulher leva o bebê. Ela vai até a margem de um rio e tenta afogá-lo, mas vê-lo respirar a faz hesitar. Então, ela o coloca em um barco e o solta, dizendo que só a sorte pode protegê-lo agora. Imediatamente depois, um monstro gigante aparece atrás dela e a dilacera, matando-a na hora. Um músico errante com um instrumento percebe que algo está errado. Mesmo cego, ele sente o monstro por perto, saca sua espada e o mata com um único golpe. O menino, no entanto, continua à deriva num barco e é encontrado por um homem chamado Jukai, um ex-soldado que torturava inimigos. Um dia, ele abandonou tudo e decidiu expiar seus pecados, fazendo próteses gratuitas para quem as perdia, tornando-se médico. Ele pega Hayakimaru, chocado ao vê-lo ainda respirando e chupando o polegar. Ele o leva para casa e o cria como filho, projetando próteses novas para ele, pois nunca viram um menino nascido sem partes do corpo. Anos se passam e Hayakimaru é um garoto que corre e brinca entre as árvores. Jukai o deixa fazer o que quiser, pois ele parece ser uma criança extraordinariamente curiosa, forte e intuitiva. Ele aprende a distinguir alimentos ao pegar um caranguejo, mas seu pai o leva de volta para casa, onde cozinham e comem. Um dia, enquanto Jukai cortava lenha, Hayakimaru entra na floresta e é subitamente atacado por um demônio gigante com garras incrivelmente longas, parecido com um lobo. O lobo o derruba, enquanto Hayakimaru segura os braços para se proteger. O lobo tenta mordê-lo, mas ele desvia, ganhando tempo para Jukai encontrá-lo e jogar um machado no lobo, ferindo e o afugentando. Jukai fica chocado ao ver um demônio de verdade, pois só ouvira histórias. Ele leva Hayakimaru de volta, o trata e depois se deita. Mas de repente, Hayakimaru acorda e olha para o teto. Jukai tenta ver o que há de errado, só para perceber que um demônio estava escondido no teto, tentando matar Hayakimaru, que imediatamente foge após ser visto. Jukai percebe que esses demônios estão atrás de Hayakimaru por causa de alguma maldição, e ele não vai deixar o jovem morrer. Então, no dia seguinte, ele lhe entrega uma espada de madeira e começa a ensiná-lo a lutar, pois nem sempre estará por perto para protegê-lo. No início, ele não sabia usar a arma, mas continuou treinando e várias estações se passaram enquanto ele seguia o regime e melhorava cada vez mais. Vários anos se passaram, e agora ele é um jovem extremamente habilidoso com a espada, capaz de matar demônios facilmente apenas com uma espada de madeira sem fio. Todos os dias ele vai para a floresta e encontra um novo demônio, que ele mata e volta todo ensanguentado e ferido, mas ele não sente dor no corpo, então não percebe que está ferido ou sangrando. Isso o torna extremamente destemido e o faz não pensar nas consequências, pois ele pula em uma luta sem considerar que poderia se machucar. Jukai o trata naquela noite e pensa se deveria impedi-lo de matar mais demônios, pois não quer que ele se machuque. Mas no dia seguinte, Hayakimaru é atacado novamente por um demônio, e enquanto foge, o demônio usa sua língua camaleônica para amarrar a perna de Hayakimaru e puxá-lo para si.
Em retaliação, Hayakimaru apunhala o demônio no rosto com sua espada de madeira, matando-o imediatamente. Jukai corre até ele para verificar se está bem. Quando de repente Hayakimaru cai no chão, seu corpo começa a tremer enquanto uma de suas pernas protéticas se solta. No lugar da prótese, uma nova perna real, feita de osso e carne, começa a se formar, chocando Jukai, que não tem ideia de como algo assim poderia acontecer. Jukai percebe que alguém deve ter feito um pacto com os demônios, sacrificando o corpo do pobre garoto, e que ao matar os demônios, ele está recuperando essas partes. Isso o faz perceber que Hayakimaru quer seu corpo de volta e não vai parar de matar os demônios até conseguir o que quer. Então, Jukai decide equipá-lo com uma espada de verdade, e com o coração pesado, se despede, abraçando-o pela última vez, antes que Hayakimaru comece sua perigosa jornada de matar demônios. Hayakimaru se move de cidade em cidade procurando monstros, e um dia, enquanto está em uma ponte, ele sente um monstro vindo do rio e também nota um grupo de homens espancando um menino, que parece ter roubado algo deles. Eles espancam o garoto, mas ele tenta revidar, jogando pedras 2 vezes antes de apanhar ainda mais. Finalmente, o homem gordo se cansa e decide matar o pobre menino, afogando-o. De repente, notam Hayakimaru observando uma pilha de lixo aparentemente normal no rio, que se transforma num monstro parecido com o Muk de Pokémon. O monstro engole o gordo vivo e depois pega os 2 capangas, matando-os na hora. O monstro agarra o garoto e ia comê-lo, mas Hayakimaru remove a mão protética, revelando uma lâmina de espada, e corta o monstro, salvando o menino antes de ser atacado. Ele sobe rápido na ponte e remove o outro braço, revelando outra lâmina, e desvia do monstro que o ataca sem piedade, subindo na ponte. A ponte desaba sob o peso do demônio, e a queda da madeira mata o monstro. Hayakimaru sai da água, e o garoto corre até ele com seus braços protéticos, apresentando-se como Dororo, antes de ajudá-lo a recolocar os braços. Dororo tenta falar, mas percebe que Hayakimaru não vê nem fala, sendo como Helen Keller, pois todas as partes do corpo são protéticas. De repente, ele treme violentamente, a máscara cai do rosto e Dororo vê músculos sem pele por baixo, que rapidamente são cobertos por pele, enquanto ele recupera o rosto dos demônios com quem seu pai fez o pacto. Hayakimaru volta a caminhar, enquanto Dororo, ainda chocado com o que viu, começa a segui-lo, fazendo perguntas e tentando conversar, mas tudo o que recebe em troca é silêncio. Hayakimaru o ignora completamente e continua andando antes de se virar para um arbusto e começar a comer umas frutas. Dororo o acompanha, ainda fazendo todo tipo de perguntas. Hayakimaru vai para o rio e, após remover os braços, faz espetinhos com os peixes e ia comê-los crus, mas Dororo o impede e diz para cozinhar primeiro. Dororo rapidamente mostra a Hayakimaru porque é o Bear Grylls japonês, acendendo um fogo por atrito que envergonharia youtubers de sobrevivência. Feito isso, ele espeta o peixe e o cozinha em fogo baixo e lento, enquanto Hayakimaru espera ansiosamente. Assim que o peixe fica pronto, ele o entrega a Hayakimaru, que o prova antes de devorá-lo faminto. Ambos comem, e Dororo dorme por perto, acordando de um pesadelo e indo até Hayakimaru antes de dormir de novo. Na manhã seguinte, enquanto Hayakimaru pescava, Dororo corre até ele e diz que podem ganhar bom dinheiro, pois há um demônio numa vila próxima, e os aldeões pagarão a quem se livrar dele. Ele guia Hayakimaru à vila, onde encontra um ancião que diz querer alguém para se livrar do demônio, e os convida para descansar à noite no galpão. Dororo parece feliz com um teto e barriga cheia, mas ao tentar falar com Hayakimaru, um vento apaga uma vela e um som de sino é ouvido enquanto um ser demoníaco entra no celeiro e se aproxima de Dororo. Ele morre de medo e corre até Hayakimaru, dizendo para matar o monstro, mas Hayakimaru fica parado e não se mexe. Dororo tenta remover os braços para revelar a lâmina, mas Hayakimaru fica em silêncio e olha calmamente para frente, enquanto Dororo se arrepende de tê-lo acompanhado. Felizmente, o demônio se vira e, tocando seu sino, sai do celeiro. Dororo olha para Hayakimaru e grita por ele não fazer nada, dizendo que é inútil por não ver a chegada de um demônio. Ouvindo a comoção, aldeões entram no celeiro e perguntam o que houve. Dororo mente, dizendo que viram um monstro, mas ele fugiu ao ver Hayakimaru e decidiram matá-lo amanhã à noite. Com isso, os aldeões saem, e ele e Hayakimaru voltam a dormir. Na manhã seguinte, são acordados pela anciã da vila, que diz que a chefe quer encontrá-los, mas não pode vir por estar doente. Hayakimaru e Dororo acompanham o homem até uma linda e gigante mansão. Ele os empurra para dentro e fecha a porta, e eles entram num quarto escuro, subitamente iluminado por uma bela mulher deitada numa cama. Ela se apresenta como a chefe e os cumprimenta calorosamente, dizendo o quão feliz está por tê-los.
Hayakimaru, porém, saca a espada e tenta correr até a mulher, sendo impedido por Dororo, que diz que ela não é um monstro e que ele age como um idiota. Ouvindo a comoção, aldeões entram no quarto e, vendo Hayakimaru com a lâmina, os pegam e os jogam numa cela. Dororo grita com ele por sacar a lâmina contra uma pobre mulher doente e diz que vai embora assim que saírem. De repente, ele nota outro prisioneiro na cela. O mesmo sacerdote errante que matou o monstro quando Hayakimaru foi deixado no rio. Ele é cego, mas parece sentir que já viu Hayakimaru antes. Dororo pergunta por que ele está ali, e o sacerdote responde que foi chamado para se livrar de um demônio, mas acabou preso como eles. Ele conta ao sacerdote o que Hayakimaru fez, mas o sacerdote responde que, após lutar contra demônios sem vê-los, pessoas como ele e Hayakimaru desenvolveram um sentido aguçado, que os permite ver a alma dentro do corpo. Ele revela que vê Dororo como uma matéria branca, significando que sua alma é limpa e pura. De repente, as velas se apagam no quarto e o sacerdote e Hayakimaru ficam em alerta ao sentir algo. Um braço demoníaco sai de um poço e Hayakimaru imediatamente pula e o corta, seguindo o rastro. O sacerdote agarra Dororo e o leva junto, dizendo que deve haver uma saída por ali, e eles acabam saindo dentro da mansão da senhora. Hayakimaru não perde um segundo e arromba a porta dela. Ela ainda está sentada, mas agora parece mais intimidadora. Ela tenta falar normalmente, perguntando por que estão ali, mas o sacerdote diz a Dororo que a alma dela é vermelho turvo, o que significa que ela nem é mais humana. Assim que a mulher percebe que sua farsa acabou, ela se transforma em um demônio, enquanto Hayakimaru desembainha suas espadas, pronto para a luta. Ela solta um rugido, espalhando destroços, e derruba Hayakimaru com sua cauda quando ele tenta atacá-la. Ela o ataca novamente, mas ele desvia antes de se lançar contra ela, enquanto ela tenta esfaqueá-lo com seus tentáculos. Hayakimaru resiste, pois os ataques atravessam suas próteses, deixando-o ileso. Ele avança e corta os dois olhos dela, fazendo-a gritar de dor e recuar. O ancião da vila tenta prender Hayakimaru numa rede, gritando para o monstro fugir. O monstro corre para a floresta, e Hayakimaru corta a rede e o persegue. Dororo grita com o homem por deixar o monstro fugir. O aldeão atraía viajantes à vila, prometendo hospitalidade, mas os entregava ao monstro para que ele deixasse os moradores em paz. Hayakimaru persegue o monstro cortando a floresta de bambu, enquanto ele para e atira estacas afiadas. Uma estaca o prende, mas o monstro do sino da noite anterior distrai o demônio, dando a Hayakimaru a chance de escapar. Ele corta o rosto do demônio, revelando a mulher novamente, que se transforma em sua verdadeira face demoníaca, alegando que outros demônios o matarão e ele nunca recuperará seu corpo. Hayakimaru apunhala o demônio na cabeça, matando-o de vez, enquanto o ancião da vila cai, triste. Eles ouvem o sino novamente e o aldeão cobre os ouvidos. Vão até o local onde o outro monstro está e ele desaparece, mostrando a Dororo onde há dinheiro enterrado. Isso o confunde, mas o sacerdote deduz que o monstro do sino de calor deve ser um dos viajantes mortos pelo demônio. O ancião da vila respondeu que a aldeia era muito pobre, e um dia um demônio entrou e matou um viajante. Os aldeões ficaram horrorizados, mas descobriram que o viajante carregava muito dinheiro e roubaram tudo. Isso os fez perceber uma estratégia de negócio e começaram a abrigar o demônio, fazendo um pacto para que ele não atacasse os moradores. Em troca, eles forneceriam humanos ao demônio e roubariam todo o dinheiro deles. Dororo pede desculpas a Hayakimaru por chamá-lo de Helen Keller e parece abatido. Hayakimaru o impede e escreve seu nome na areia para que ele aprenda. De repente, ele sente uma dor excruciante, agarrando o rosto e gritando, preocupando Dororo e o sacerdote. Após matar o demônio, Hayakimaru recupera seu sentido de dor, podendo agora sentir as coisas ao tocá-las, e também sentir dor. Tudo é avassalador para ele, uma nova sensação. Ele se deita enquanto o sacerdote e Dororo conversam ao fogo. De repente, Hayakimaru se levanta, vai até a chama e tenta pisar nela, queimando-se, pois agora sente dor. Ele recua, mas decide fazer de novo, pois não gosta da sensação, e quer que ela desapareça, voltando a ser como antes, quando não sentia nada. Ele ia se queimar de novo, mas Dororo o afasta do fogo e manda-o dormir. No dia seguinte, o sacerdote os deixa. Dororo e Hayakimaru viajam para uma vila onde chove, o que fascina Hayakimaru. Ele fica na chuva por horas, sentindo-a pela primeira vez. Dororo espera perto de um santuário. De repente, uma jovem chama Hayakimaru, perguntando se ele estava bem.
Dororo vê uma jovem de vestido laranja. Ele diz que Hyakimaru não ouve, e é inútil chamá-lo, mas ela insiste achando que ele brincava. Ao perceber que Hyakimaru é Helen Keller, ela se vira para Dororo, que pergunta pelo que ela rezava. Ela responde que rezava pelo retorno seguro do irmão, que foi para a guerra há 5 anos, e ela não sabe para onde ele foi depois. Dororo pergunta se ela acha que ele está morto, mas ela nega, dizendo que ele era um excelente lutador e não morreria tão fácil. A conversa é interrompida quando um velho vem correndo, cai e sangra até a morte pedindo ajuda. A garota e Dororo correm até ele, encontrando-o morto, enquanto Hyakimaru corre para a floresta. Dororo o segue e o alcança quando ele para de repente, vendo vários mortos no chão, coberto de sangue. Dororo sente algo errado, desembainha a espada quando, de repente, é atacado por trás por um homem de cabelos brancos com uma bela espada. Hyakimaru bloqueia o ataque e o empurra, e ambos caem para trás. Dororo pergunta se ele é responsável pelos assassinatos. Ele responde que sua espada estava sedenta por sangue. E ele só fez o que ela queria. Explica que é uma espada amaldiçoada que anseia por sangue humano e quem a pega fica sob seu controle, matando sem parar para saciar seu desejo. Dororo percebe que o cara é um louco total quando ele diz que sua espada ainda está sedenta. Dororo vê que o homem com as espadas parece inocente, sua alma limpa, mas a espada é vermelho turvo. O homem avança em Hyakimaru em velocidade incrível, atacando. Ele bloqueia o primeiro ataque e recua. O homem o persegue e Hyakimaru desvia enquanto é forçado após um duelo. Suas espadas se chocam várias vezes antes que o homem pare, dizendo a Hyakimaru que ambos parecem ter habilidades iguais. O homem tenta um golpe rápido que Hyakimaru desvia. Ele o ataca novamente, arranhando sua bochecha e tirando sangue. Hyakimaru é forçado para a beira do penhasco, onde o homem acredita que sua vitória é iminente e tenta esfaqueá-lo, mas ele bloqueia o ataque com sua perna protética restante. A espada fica presa na perna, e ele a joga fora, desarmando o homem. O homem recua e cai do penhasco, ferindo-se gravemente. Dororo corre até Hyakimaru e lhe entrega sua mão protética enquanto procura pela perna dele. Ele avista a perna à distância com a espada ainda cravada e tenta tirá-la. Mas assim que toca a espada, ela toma controle do seu corpo e ele não consegue soltar. Quando Hyakimaru chega para verificar, ele já fugiu, dominado pelo poder da espada amaldiçoada. O sol finalmente se pôs, e Dororo ainda perambula com a espada na mão. Parece exausto de tanto andar, mas a espada não o solta, por mais que tente. Ele encontra 2 aldeões em um passeio noturno que o alertam sobre o perigo da área para uma criança sozinha à noite. Mas assim que chegam perto, ele os ataca, quase os atingindo, rasgando a roupa de um enquanto fogem para a aldeia. Hyakimaru observa de longe, percebe Dororo indo para esta aldeia e o segue para pará-lo. Ele finalmente chega à aldeia e encontra Dororo indo para as casas, então o confronta. Dororo parece feliz ao vê-lo, mas fica preocupado quando Hyakimaru saca a espada, pronto para a batalha. Hyakimaru ataca Dororo, que desvia 2 vezes e tenta fugir, mas é logo pego por Hyakimaru, que o golpeia de novo. Ele desvia pulando no ar e caindo. Hyakimaru ataca Dororo, que se defende com a espada, bloqueando 2 vezes antes de fechar os olhos, enquanto Hyakimaru desce a espada mais uma vez. Felizmente, Hyakimaru mirava apenas na espada amaldiçoada, e ele desarma Dororo, quebrando o controle da espada sobre ele. Ele cambaleia e cai de exaustão. Hyakimaru, porém, não tem descanso, pois o homem de cabelos prateados se aproxima e pega a espada novamente, feliz por reencontrá-la. Ele conta a Hyakimaru que era um nobre samurai, mas seu senhor o mandou executar inocentes inimigos. Incapaz, o senhor lhe deu uma nova espada, ordenando que executasse um aldeão ou mataria sua família. Sem escolha, ele foi até o aldeão, sacou a espada e a levou ao pescoço do inocente, percebendo que a lâmina estava enferrujada e cega. O senhor ri enquanto o inocente sofre, dizendo que a espada, trancada no sótão, era sobrenatural, afiando-se a cada gota de sangue, mas ele achava isso um conto de fadas. Algo muda no homem, que decepa violentamente a cabeça do inocente e, surpreendentemente, a espada afia-se. O senhor ri e manda-o matar os demais aldeões inocentes, mas o homem, sob controle da espada, mata a todos antes de se virar para seu senhor, alegando que a espada ainda estava sedenta por sangue, e o mata também. Desde aquele dia, ele perambula de aldeia em aldeia, matando quem cruza seu caminho, em busca de saciar a sede da espada.
Ele ataca Hyakimaru, que bloqueia os golpes enquanto o homem de cabelos prateados o empurra com sua investida incessante de ataques. Suas espadas se chocam. Hyakimaru desvia do próximo golpe antes de ficarem de costas. O homem de cabelos prateados se vira e tenta acabar com Hyakimaru, mas Hyakimaru usa seu braço protético para bloquear a espada e saca sua segunda espada, golpeando o homem e quebrando sua espada. Ele cai no chão molhado, morrendo. De repente, a mesma jovem do santuário emerge da casa e corre até o corpo do homem, chorando. Ele era o irmão por quem ela rezava, que foi para a guerra e nunca mais voltou. Dororo olha com simpatia e devolve os braços de Hyakimaru. De repente, ele agarra a cabeça, sentindo dor, antes que suas orelhas caiam. Ele pode ouvir tudo pela primeira vez. Dororo e Hyakimaru deixam a aldeia e fazem uma fogueira perto de um riacho para a noite. Hyakimaru está sobrecarregado com a nova audição, sem conseguir focar ou entender o que ocorre, mantendo as mãos sobre as orelhas para evitar que o som o machuque. Dororo diz que ele deve se acostumar logo, mas sente pena dele. Então ele cobre as orelhas com um pedaço de pano para que os sons fiquem mais abafados, e parece funcionar, pois ele parece mais confortável. Enquanto Dororo falava, porém, Hyakimaru sente um monstro se aproximando e desvia a tempo quando um demônio pássaro gigante passa por eles. Ele saca as espadas enquanto o demônio retorna para atacar, mas Hyakimaru desvia e erra o ataque. O pássaro ataca novamente, e desta vez atinge Hyakimaru, derrubando-o. Ele se levanta, mas se distrai com o som próximo, e é derrubado de novo quando o pássaro o atinge. Dororo percebe que terá que ajudar na próxima vez que o pássaro vier. Ele diz a Hyakimaru a direção do ataque, e ele consegue golpear o pássaro várias vezes antes que o agarre com as garras e tente voar. Ele o golpeia de novo, mas se machuca gravemente. O pássaro o joga no chão e voa, voltando para outro ataque, enquanto Hyakimaru está caído e ferido. Felizmente, o sacerdote aparece do nada e corta o pássaro de forma fantástica, matando-o. Hyakimaru parece em choque, imóvel, pois as novas sensações são demais para ele. Eles o deitam em um pano e o sacerdote enfaixa suas feridas, enquanto Hyakimaru cobre as orelhas, tentando bloquear o som. Dororo diz ao sacerdote que sua audição voltou, mas o deixou fraco. O sacerdote responde que ele ainda não está acostumado e tenta afastar a mão de Hyakimaru, mas falha. Eles dormem no chão. Na manhã seguinte, Hyakimaru é acordado pela bela voz de uma garota cantando. Ele segue o som até um riacho, onde avista uma garota lavando o rosto. Ele se abaixa e entra no riacho, tentando tocá-la, mas tropeça, ferido. A garota o segura e pergunta se está bem, mas ele não pode falar, então não responde. Felizmente, porém, Dororo corre atrás dele e explica sua condição para a garota, que se apresenta como Mio, e alegremente o convida para sua casa para que ela possa curá-lo, pois tem um remédio. Eles entram em um templo aparentemente destruído, onde ela os faz sentar enquanto Hakimura está deitado no chão de febre, enquanto Dororo coloca trapos molhados em sua cabeça. Ela chega e conta que mora aqui com um bando de crianças órfãs que perderam tudo por causa da guerra, e agora não tem ninguém para cuidar delas. Eles acabaram se unindo, e ela é a mais velha do grupo, então cuida de todos. Ela chama o resto do grupo que estava escondido do lado de fora e todos entram. Um dos caras que parece ser o mais velho das crianças entra com uma vassoura e manda todo mundo sair para que Mio possa dormir um pouco antes de trabalhar. Ele explica que Maio trabalha para um dos militares do Senhor, enquanto a guerra está se formando novamente. As forças estão estacionadas nas proximidades, então ela trabalha para elas à noite, servindo os homens que vão para a guerra. Ela se levanta e sai do quarto sorrindo, enquanto o menino manda ela comer alguma coisa antes de dormir. Ele também pega um mingau de batata para Dororo e os padres comerem, e depois vai até o fundo para limpar a louça. Dororo vai até ele e pergunta se ele poderia ajudar, mas o menino recusa, dizendo que é um convidado. Dororo, porém, insiste e começa a exibir suas habilidades de limpeza enquanto o sol começa a se pôr. Munio sai de seu quarto e avisa a todos que vai trabalhar, então eles devem cuidar uns dos outros. Ela entra no quarto de Hyakimaru e verifica sua febre para ter certeza de que ele está bem, o que o acorda antes de sair de casa. Ela começa a cantarolar a música enquanto Hyakimaru olha ansiosamente enquanto ela caminha para a floresta. O padre também decide dar um passeio, dizendo a Dororo que tentará encontrar um caminho seguro para eles se locomoverem para não serem pegos na guerra. Na manhã seguinte, Hakimaru acorda cedo e senta-se nos degraus do templo, esperando que ela volte e parece feliz quando ela chega e o avista. Ele olha para ela, enquanto Dororo diz que pode ver a cor da alma de uma pessoa e descobrir facilmente onde os demônios estão hospedados.
Hayakimaru, porém, não se importa com mais nada e aponta para a boca dela, mexendo a boca. Ela não entende o que ele está tentando dizer, mas ele fica repetindo aquele gesto, fazendo Dororo acreditar que quer que ela cante sua música. Ela fica meio envergonhada, mas depois começa a cantar a música, enquanto Hayakimaru ouve alegremente, já que não acha a voz dela dolorosa. Quando entram, até o padre volta, e todos se sentam em uma das salas, onde o padre informa que encontrou um terreno baldio na mata em um local muito seguro, pois o exército não conseguirá alcançá-lo. O solo também é fértil, então eles podem até cultivar alimentos se quiserem. Maio parece muito feliz com isso, e avisa ao padre que tentará se mudar para o terreno o mais rápido possível, mas o padre responde que já está ocupado por um demônio que mora na cratera de areia em frente à casa. Ao ouvir isso, Hayakimura imediatamente se levanta e começa a caminhar em direção à casa. O padre tenta impedi-lo, dizendo-lhe que ainda não se curou dos ferimentos recebidos na batalha anterior, mas parece inflexível e continua caminhando. O sacerdote solta um suspiro profundo e manda Dororo ficar aqui, pois ele irá atrás de Hayakimaru e tentará derrotar o demônio. Quando eles chegam em casa, a noite já caiu quando o sacerdote mostra a Hakimaru onde está o demônio. Hakimaru imediatamente tira sua espada, mas faz uma careta quando as feridas reabrem e ele começa a sentir dor novamente. O padre diz a ele que eles deveriam voltar e esperar que ele se curasse, mas Hayakimaru se recusa. De repente, o demônio emerge da cratera e começa a girar, fazendo um redemoinho na areia trazendo-os para dentro. Hayakimaru imediatamente salta de pedra em pedra, tentando não cair dentro enquanto o sacerdote tenta atacá-lo, mas erra. Isso, no entanto, dá a Hakimaru uma abertura, e ele imediatamente salta, esfaqueando o demônio, mas o demônio o empurra e morde profundamente sua perna real, tirando sangue. Felizmente, o sacerdote consegue salvar Hakimaru, puxando-o para fora da cratera enquanto ele grita de agonia porque sua perna foi completamente arrancada. O velho sacerdote o salva e o carrega de volta ao antigo templo, onde Dororo chega correndo até eles, enquanto explica como Hyakimaru não era forte o suficiente, e ainda estava se curando de seus ferimentos anteriores, e por isso acabou tendo o pé decepado. Eles rapidamente o trazem e começam a lavar o ferimento quando Mio volta do trabalho. Fica horrorizado ao ver Hayakimaru em tão mau estado e rapidamente começa a ajudá-los a lavar suas feridas. Mais tarde naquela noite, Hayakimaru se lembra da luta com o estranho monstro inseto, tentando pensar em uma maneira de derrotá-lo, e cansado de esperar tanto e ansioso para dar esta casa a Mio de presente, decide tentar se levantar com a ajuda de uma espada, mas falha miseravelmente e cai. Mio vem correndo até ele e o deita mais uma vez, dizendo que ele não deveria sair de casa enquanto ainda estiver doente. Ela começa a conversar com ele e pede que ele diga algo da boca dele, pois ela nunca ouviu realmente a voz dele. Hakimura, no entanto, não sabe falar nada e simplesmente aponta para seus ouvidos, dizendo a ela que sua voz é alta demais para ele e que ele tem medo disso. Maio ri dele e diz que ele aprenderá a conviver com isso em breve, antes que ela decida cantar uma música para ele, pois ele gosta muito. Hakimura simplesmente a escuta com admiração, enquanto Dororo e o velho padre olham de longe, ainda achando difícil acreditar que Hayakimura realmente gosta da voz de alguém. Ela diz a Hayakimura que geralmente canta essa música quando está triste, mas desde que ele chegou aqui, ela começou a cantar quando está feliz também. Ela então pergunta a Hayakamura se ele acha que sua alma é corrupta porque ela está trabalhando para ambos os lados da guerra, mas Hayakamura só consegue ver uma alma pura nela e segura a cabeça entre as mãos para que ela saiba. Naquela noite, ela sai para o trabalho e pede a Dororo que garanta que Hayakimaru não saia de casa nem pense em lutar contra o monstro. Dororo volta e o encontra esculpindo uma perna de madeira. Ele o impede, o alimenta e lhe dá água. Na manhã seguinte, Dororo acorda e vê Hayakimaru praticando com a nova perna de madeira lá fora, enquanto as crianças o observam maravilhadas. Mio sai para o trabalho novamente e pede a Dororo para manter Hyakimaru em casa. Um dos meninos diz a Hyakimaru que eles acharam coisas legais e o leva para dentro, mostrando-lhe espadas enferrujadas deixadas no campo de batalha. As crianças dizem que pegaram as espadas como lembrança e que seu único objetivo é criar uma plantação de arroz para cultivar e comer o máximo possível. À noite, Hayakimaru decide fugir para lutar contra o demônio novamente. Ele corre em volta do monstro, atacando de vários ângulos, mas não funciona. Então ele muda para uma estratégia perigosa. Corre até o demônio, pula ao redor dele e o ataca de frente. O demônio morde sua outra perna de madeira, pegando-o de novo, mas Hayakimaru revela que escondeu uma das espadas que o garoto lhe mostrou dentro da perna. Ele a remove para esfaquear o monstro na boca, pula alto e decepa a cabeça do demônio, matando-o. Dororo chega e descobre que sua perna decepada recresceu. Ambos voltam ao templo para dar a boa notícia. De repente, Hayakimaru para e aponta para o templo, de onde uma fumaça sobe.
Eles correm os degraus e ficam horrorizados ao ver samurais matando as crianças e queimando o templo. Dororo se aproxima, mortificado ao ver Mio e todas as crianças mortas no chão. O comandante das tropas o olha e pergunta se ele era um deles. Dororo não entende nada, tenta correr até Mio, mas é capturado pelo comandante que o pega e o joga no chão. Ele se aproxima e levanta pela espada para matá-lo, quando seu braço é decepado. Hayakimaru chega, sem entender o que aconteceu, pois não vê nada, mas sente que algo está errado. Dororo corre até Mio, tentando salvá-la, enquanto Hayakimaru é cercado pelos soldados. Ele fica olhando para Dororo sem entender quando ouve a voz moribunda de Mio cantando a canção que ele tanto ama. Isso o leva ao limite, percebe que ela está morta, e seus gritos se elevam acima de tudo. Ele perde o controle e enlouquece. Esfaqueia o primeiro inimigo no pescoço, matando-o, desvia do golpe do outro e o mata também. Ele avança e mata mais 3 em rápida sucessão, gritando em agonia, pois a única voz que o acalmava estava morta, e ele nunca mais seria acalmado. Vai até o outro soldado e o corta impiedosamente, matando o último. Move-se para o comandante de um braço só, que tenta recuar e implora por misericórdia, dizendo que a garota era uma espiã, trabalhando para ambos os exércitos. Mas Hayakimaru não se importa, avança para matá-lo, quando Dororo corre e o impede com todas as forças, dizendo para ele não se tornar um monstro e se controlar. Hayakimaru o empurra, mas Dororo o agarra de novo, enquanto o comandante foge. Dororo lhe mostra um saco de arroz que Mio conseguiu e queria semear para criar campos. Ele diz que ela nunca perdeu a humanidade ou a esperança, mesmo em circunstâncias terríveis, e que ele também não deveria. Isso destrói Hayakimaru, que cai de joelhos e abraça o amor de sua vida, despedindo-se dela enquanto o templo ao redor desaba em pó. No dia seguinte, eles decidem continuar a jornada, tentando afastar as memórias. Hayakimaru e Dororo seguem por uma floresta desolada, com Dororo olhando para um Hayakimaru quieto, que ainda segura o saco de arroz de Mio, atormentado pelas memórias de uma ferida aberta. Dororo tenta falar com ele, mas, como sempre, ele está em silêncio, apenas caminhando. Dororo até tenta fazer cócegas para fazê-lo rir, mas Hayakimaru permanece imóvel. De repente, ouvem a voz de um homem. Dororo pensa que ele está zombando, então atira pedras, mas avança e encontra o homem preso numa teia entre as árvores. Hayakimaru avista o monstro-aranha, pula nas árvores e corta as teias para libertar o homem, antes que o monstro o ataque. Ele desvia e ataca o monstro, ferindo-o. O monstro o empurra, usa suas teias para amarrá-lo a uma árvore e foge. Eles tentam perseguir o demônio, mas o perdem na floresta antes de chegarem à beira de um penhasco. Dororo localiza uma vila à distância e fica feliz, pois podem ir lá e talvez encontrar comida. Eles entram na vila e a encontram muito bem defendida, com guardas por toda parte. Dororo pergunta o motivo de tantas medidas e um guarda responde que houve sequestros à noite na vila, e eles só querem garantir que ninguém se machuque. Ambos vão perto de uma escadaria de templo, e Dororo diz que o sequestrador deve ser um monstro-aranha, e se o matarem serão recompensados. O monstro, por outro lado, se transforma numa mulher pálida, toda de branco, que se deita num leito de flores, totalmente impotente e fraca porque não conseguiu sugar a força vital de nenhum humano naquela noite. Na manhã seguinte, um homem bem intencionado encontra o demônio inconsciente e vai checá-la. Ela acorda, chocada por estar tão perto de um humano à luz do dia. Ele se desculpa por assustá-la e a convida para sua casa, pois ela parece frágil e cansada. O demônio está fraco demais para agir, então decide esperar sua hora enquanto o homem a leva para casa e a encosta na parede. O homem rapidamente coloca o café da manhã que preparou para si em uma tigela e entrega ao demônio dizendo-lhe para comê-lo. Ela parece uma americana inculta que não sabe usar os pauzinhos e começa a comer com as mãos. Os índios estão oficialmente orgulhosos de você. Mesmo tendo suas reservas, ela acaba achando o prato muito gostoso e come tudo, antes de perguntar ao gentil homem se ele já comeu alguma coisa. O homem mente para ela e responde que já se cansou antes de sair para o trabalho. Enquanto vai para o trabalho, ele acaba conhecendo Hayaki, Maru e Dororo, que também perambulam pela aldeia coletando informações quando percebem uma enorme multidão reunida perto de uma diretoria de novatos.
Eles acabam descobrindo que foi colocada uma recompensa oficial para quem encontrar o sequestrador na área, o que dá a Dororo outro impulso de energia, pois ele afirma com orgulho que com certeza reivindicarão a recompensa após derrotar o monstro que vem sequestrando essas pessoas. Depois disso, tanto Hayakimaru quanto Dororo se movem para a escadaria do templo mais uma vez, onde comem todas as frutas silvestres que podem colher enquanto esperam a noite cair para que possam encontrar o demônio e matá-lo, reivindicando a recompensa. O gentil homem retorna também para sua casa, onde encontra a mulher onde a deixou esperando por ele. Ele vai até ela e olha para seu rosto pálido antes de dizer que ela está parecendo mais fraca e decide pegar mais comida para ela, mas percebe uma barata em sua tigela. Em vez de matar, porém, ele vai até a janela aberta e a deixa do lado de fora, alegando que cada forma de vida merece a chance de viver e que não deveria tirar a vida de alguém, aconteça o que acontecer. A mulher acha esse homem muito desconcertante, mas simplesmente come a comida que ele lhe dá sem dizer uma segunda palavra. Tarde da noite, a mulher acorda e encontra o gentil homem dormindo. Ela se aproxima dele e está prestes a sugar sua força vital, quando de repente ela se lembra de seu gesto gentil e decide simplesmente comer o resto da comida e voltar a dormir. Na manhã seguinte, Hakimaru e Dororo parecem estar exaustos enquanto caminham pela vila a noite toda, mas não encontram nenhum monstro. Eles novamente veem uma enorme multidão reunida na mesma área com um quadro de avisos e descobrem que a recompensa por encontrar o monstro foi aumentada novamente porque ainda na última noite um homem foi sequestrado. Isso surpreende Dororo, pois eles caminharam pela aldeia a noite toda e não viram um único demônio, então é impossível que isso seja obra de um demônio. Ele olha com tristeza para Haki e Mario, pois os dois estão com muita fome por não terem comido direito nos últimos 2 dias. Eles decidem voltar para a escadaria do templo e esperar a noite mais uma vez, e se não conseguirem encontrar o monstro, partirão pela manhã. O homem gentil, por outro lado, volta para casa à noite e encontra a mulher em péssimas condições. Como ela parece extremamente frágil, ele verifica a febre, antes de dizer que não há médico nessa aldeia e que terão que tirá-la daqui antes que seu estado piore. No entanto, é mais fácil falar do que fazer, já que o senhor que reside nesta área não deixa nenhum aldeão sair da aldeia, pois quer fazê-los trabalhar o máximo possível para aumentar a receita. O homem, porém, diz a ela que conhece sua passagem secreta e que a levará até lá, o mais rápido possível. Ele pega a mulher demônio e começa a correr em direção às áreas rochosas da vila, pois não há guardas estacionados ali, pois não há caminho visível para escapar. Porém, ele encontrou um que ninguém conhece e pode usá-lo quando quiser. Surpreendentemente, porém, o homem acaba encontrando Dororo e Hayakimaru mais uma vez, enquanto eles estavam em sua patrulha noturna para encontrar o demônio. A mulher imediatamente reconhece Hayakimaru como o homem que a atacou na aldeia, o que confirma que ela é de fato o monstro-aranha, já que Dororo diz a Hayakimaru para capturá-la, pois ela é a sequestradora para que eles possam reivindicar a recompensa. Dororo manda o gentil homem sair do caminho, caso contrário, irá sequestrá-lo e sugá-lo até secar, pois ela é um monstro. O homem, no entanto, surpreendentemente simplesmente se move na frente dela, protegendo-a de qualquer dano, e diz-lhes que ela não fez nada de errado, pois é ele quem está fazendo as pessoas desaparecerem desta aldeia. Todos parecem estar em estado de choque, mas ele responde que já há algum tempo ajuda os aldeões a escapar por esta passagem secreta, pois as condições de trabalho nesta aldeia são extremamente más, e o senhor obriga-os a trabalhar em terrenos muito perigosos com pouco ou nenhum dinheiro. É por isso que ele os ajuda a fugir da aldeia, para que possam levar uma vida segura e feliz. De repente, porém, um grupo de guardas chega ao seu local depois de ouvir as vozes altas e parece estar pronto para pegar o homem e a mulher. 2 dos guardas correm em direção a eles para pegar o homem, mas o demônio imediatamente se torna o Homem-Aranha e os puxa antes de sugar sua força vital, e parece ter recuperado um pouco de força. Hayakimaru imediatamente desembainha sua espada e corre em direção a ela, mas ela simplesmente joga seu pano branco nele e o prende com um monte de teias antes de fugir. Dororo o ajuda a sair das teias e ele imediatamente corre atrás deles, seguido por Dororo enquanto os guardas começam a soar seus apitos para pedir reforços. O demônio carrega o homem com ela sobre o penhasco com a ajuda de suas teias, onde o homem pergunta se ela mata os humanos que ataca. Surpreendentemente, porém, ela responde que os humanos são uma fonte preciosa de energia para ela, então ela suga apenas um pouco de sua força vital, o que realmente não os afetará, e então os deixa sozinhos para que possam se curar novamente rapidamente. Dororo e Hayakimaru chegam abaixo do penhasco e olham ao redor para encontrar um bando de guardas também no encalço do demônio. Então eles tomam um caminho diferente, porém os guardas chegam primeiro e começam a atirar flechas no homem e no demônio. 2 flechas atingiram o homem quando ele caiu no chão sangrando. Isso enfurece o demônio enquanto ela rapidamente usa suas teias para selar a ferida e estancar o sangramento antes de bloquear as outras flechas e capturar um grupo de guardas e se transformar em um verdadeiro monstro.
Ela agarra o resto dos guardas e tenta puxá-los para ela também, mas Hayakimaru a impede cortando suas teias e a ataca, cortando um de seus braços. Ela chuta Hayakimaru para longe, ferindo-o enquanto ele fica deitado no chão antes de voltar para o homem ferido enquanto ela o verifica, dizendo-lhe para permanecer vivo, pois ela o carregará para a próxima aldeia para encontrar um médico. Hayakimaru se levanta e aponta sua espada para ela, pronto para lutar. Quando ela se vira percebendo que será uma luta até a morte, mas o homem diz para ela não tirar nenhuma vida, Hayakimaru percebe que sua alma começa a voltar para uma cor muito mais branca em vez de vermelha, enquanto ela simplesmente volta para o homem, certificando-se de que ele está bem. Tanto Hayakimaru quanto Dororo acabam deixando-o sair da aldeia ao perceberem que o demônio pode simplesmente sugar um pouco de vida do homem para obter sua energia, e eles podem viver juntos para sempre. Na manhã seguinte, eles pegaram a estrada novamente, pois esta vila estava um fracasso total e eles não ganharam nada daqui. Alguns dias se passam e Hayakimaru e Dororo procuram alguma vila onde possam descansar. Mas enquanto viajava por um terreno rochoso com várias fontes hidrotermais ao redor, Dororo pergunta a Hayakimaru se ele não conseguia sentir o cheiro. Acontece que Hayakimaru ainda não recuperou o nariz, pois ele realmente não se importa com o mau cheiro que os rodeia por causa de todos os produtos químicos e gases que saem da terra. Enquanto caminhavam, porém, eles de repente veem um grupo de homens vestidos enquanto caminhavam com uma garota, o que parece uma procissão de casamento. Eles olham um pouco e estão prestes a seguir em frente quando de repente um menino emerge das montanhas parecendo Inersuk e aponta seu arco antes de atirar uma flecha na procissão, que fica atrás deles porque sua mira é uma merda. O menino rapidamente acerta outra flecha, mas Dororo o impede, gritando com ele por colocar a vida de pessoas em risco sem motivo. Mas o menino tenta afastá-lo e atirar a flecha, mas é impedido mais uma vez por Dororo. O menino avisa que eles vão casar a noiva com um monstro e ele não vai deixar isso acontecer. Dororo, no entanto, diz a ele para relaxar, pois eles são caçadores de demônios experientes e matarão o monstro por ele. Ele os leva até a beira de um penhasco, mostrando-lhes uma aldeia envolta por uma enorme nuvem escura acima dela. O menino diz a eles que a nuvem é o próprio monstro, que é muito antigo e vem incomodando as aldeias próximas há vários séculos. Segundo ele, se a nuvem chegar em alguma aldeia, a aldeia tem que oferecer uma noiva para ela. Só então ela os deixa em paz. Caso contrário, ela devorará todas as pessoas dentro da aldeia. O menino se apresenta enquanto Saru diz que considera a mulher que está vestida de noiva como sua irmã e que não pode deixar que ela seja comida pelo monstro. Aconteça o que acontecer. Dororo olha para ele e diz para ele não se preocupar, pois eles vão cuidar disso, mas também informa que seus serviços não são gratuitos e que você terá que pagar. O menino diz a eles que não há problema, e entrega a ele um monte de insetos junto com uma coisa amarela brilhante. Dororo percebe que esse menino é um caso perdido e não tem nada com que possa pagá-los, mas de repente percebe que a coisa amarela brilhante era um pedacinho de ouro. Ele olha para o menino e pergunta onde encontrou isso, e ele responde que encontrou em um rio próximo e tem muito, que eles podem levar se conseguirem derrotar o monstro. Dororo fica encantado e avisa que eles aceitarão o emprego. Eles sobem o morro e encontram a mulher sentada em uma pedra com um vestido branco, enquanto dois guardas estão sentados nas proximidades, impedindo-a de escapar, mesmo já estando amarrada com uma corda. Tanto Dororo quanto Saru vão para trás da rocha e nocauteiam os guardas com alguns porretes antes que Saru corra até sua irmã e rapidamente a liberte das cordas antes de dizer que está aqui para salvá-la. Porém, ela manda ele fugir, pois ela não vai sair deste lugar porque se o fizer, o monstro devorará a vila inteira. Dororo, porém, se apresenta e diz a ela que eles não vão deixar isso acontecer e matarão eles próprios o demônio. A garota parece não estar convencida ao perguntar como exatamente eles vão matar uma nuvem, mas Dororo responde que se ela comer pessoas, deve ter boca e barriga, e Hayakimaru irá cortá-la em pedaços, matando o demônio. De repente, Hayakimaru desembainha suas espadas e Saru comenta que o monstro está chegando. Imediatamente, uma nuvem escura os envolve e suga os dois homens que acabavam de voltar à consciência. E enquanto Dororo observa horrorizado, os homens caem do céu, pouco depois, feitos em pedaços. Dororo grita para Hayakimaru atacar o monstro, mas ele não responde porque não tem ideia de onde o monstro está. Para ele, a nuvem inteira parece vermelha e ele não consegue ver nada dentro dela, não tendo ideia de onde diabos o monstro está. Esta foi a primeira vez que Hayakimura ficou completamente desprovido de qualquer sentido, e foi totalmente um alvo fácil, sem ter ideia do que fazer. Enquanto Hayakimaru estava totalmente confuso, o demônio tenta atacar Saru, mas no último momento sua irmã acaba pulando no meio, empurrando o para o lado e se sacrificando pela segurança dele. O demônio imediatamente a devora e sai voando, deixando apenas suas roupas brancas vazias enquanto a nuvem negra se dissipa. Saru cai de joelhos olhando para a peça de roupa deixada para trás, como a única lembrança de sua irmã, enquanto a dobra com cuidado e a leva de volta para a cova onde mora.
Hyakimaru e Dororo o seguem enquanto Dororo entra na toca e fica surpreso ao vê-la cheia de coisas estranhas, como arco e flechas, paus e pedras, etc. Saru explica que seus pais morreram quando ele era muito jovem e desde então ele mora aqui sozinho, sem ajuda de ninguém, enquanto caça, cozinha e se defende. A única coisa que ele odeia neste mundo são os humanos, pois eles viriam para suas montanhas e queimariam sua casa, dizendo-lhe para deixar o lugar, pois eles vão fazer aldeias melhores aqui. Os meninos até atiravam pedras nele, como se fosse uma espécie de animal afugentando-o. Mas um dia, ele se machucou enquanto passava pelas montanhas e estava sentado no chão quando uma jovem se aproximou dele e perguntou se ele estava bem. Sarver obviamente era cauteloso com os humanos, então imediatamente pegou uma pedra para se defender, mas a mulher disse-lhe calmamente para relaxar enquanto ela se sentava e fazia curativos nas feridas para que ele pudesse andar novamente. Desde aquele dia, ele começou a passar pela aldeia apenas para vê-la realizar as tarefas diárias, pois isso o lembrava de como é ter uma mãe. Ele então olha para Dororo e diz que você se vingará de qualquer maneira, com ou sem ele. Dororo obviamente diz a ele que eles vão ajudar, mas sai para ver que Hyakimaru está taciturno como uma garota emo, sentado atrás de uma pedra e jogando pedras nas pedras próximas. Dororo explica a ele que Hyakimaru está triste e confuso, pois é a primeira vez que ele enfrenta um demônio onde não pode confiar em sua visão. Saru e Dororo, no entanto, de repente avistam a nuvem distante pairando sobre a aldeia novamente. Dororo pergunta a Saru por que a nuvem ainda está lá, pois segundo a lenda ela deveria ir embora, mas ele responde que o demônio deve estar com raiva porque tentaram roubar seu orgulho. Dororo olha para Saru e diz a ele que se eles conseguirem tirar o monstro da nuvem para a luz do sol, eles terão uma chance de derrotá-lo, e decidem agir de acordo com esse plano no dia seguinte, antes de dormir. Hakimaru, no entanto, não conseguia dormir, e ficava pensando em seu fracasso, embora não houvesse nada que ele pudesse ter feito. À medida que a manhã seguinte chega, o plano de Dororo está em jogo. Ele se disfarça com o vestido de noiva branco e senta na mesma pedra, esperando a chegada do demônio. Pouco depois, o demônio chega e começa a rodeá-lo, ansioso para dar uma mordida, quando Dororo foge e começa a provocá-lo. O demônio o persegue, mas ele consegue se esquivar do ataque, e antes que o demônio possa atacar novamente, ele simplesmente pula dentro de um pequeno buraco, salvando-se antes de sair de um fim diferente, e fazendo o demônio persegui-lo mais uma vez. Enquanto fugia, no entanto, seu ladino fica preso em algumas pedras, e ele cai, enquanto o demônio estava em sua perseguição. Dororo imediatamente tira suas vestes e se esconde em um buraco, salvando-se por um fio de cabelo. Depois disso, a segunda parte do plano começa quando Saru, que observa tudo isso do penhasco acima, pega seu arco e usa uma flecha flamejante para atirar perto das fontes hidrotermais, onde o demônio vagava para tentar encontrar Dororo. Assim que a flecha toca o solo, ocorre uma grande explosão, lançando fogo sobre tudo, enquanto Dororo sobe a colina para testemunhar o plano em ação. O demônio está completamente em chamas, e até as nuvens começam a desaparecer. Eles parecem estar muito felizes, porque seu plano estava funcionando quando, de repente, o demônio se enrolou com força, sufocando o fogo antes de liberar um monte de cinzas de seu corpo, criando uma enorme nuvem mais uma vez. O demônio então se levanta mais uma vez e estava prestes a atacar Dororo e Saru, que estavam completamente expostos, quando de repente uma flecha atinge o demônio. Ele se vira e vê Hyakimaru parado abaixo, que começa a atirar um monte de flechas nele. Mesmo que as míseras flechas não estivessem tendo efeito sobre o demônio, Dororo percebe que Hyakimaru está usando o som das flechas atingindo o demônio para avaliar onde ele está agora. E assim que ele percebe que o demônio está por perto, ele imediatamente pega suas espadas e pula no ar cortando um olho do demônio, cegando-o quando ele cai no chão. O demônio, porém, se levanta mais uma vez e o afasta antes de se mover em sua direção para acabar com ele quando Dororo decide intervir e pula do penhasco com uma corda na cintura. Ele amarra a outra ponta da corda na cabeça do demônio e grita para Hyakimaru seguir sua voz enquanto ele está na cabeça do demônio. O demônio tenta arremessá-lo para longe, passando por um monte de pedras e um pedaço de pedra atinge Dororo na cabeça, nocauteando-o. Hyakimaru começa a gritar por ele, mas o demônio o ataca mais uma vez. Ele tira ambas as espadas, ainda gritando quando o demônio o ataca por trás, mas ele é capaz de parar o ataque com sua espada quando o demônio começa a acertá-lo com seus tentáculos em volta da boca antes de jogá-lo no ar. O demônio voa também, decidindo acabar com ele quando Dororo volta à consciência e grita com Hyakimaru, dizendo-lhe onde está a cabeça do demônio. Dororo evita o ataque do demônio e esfaqueia um dos olhos restantes, dissipando a nuvem ao redor deles. Mas acontece que o demônio tinha duas cabeças, então a outra cabeça corre para ele, mas Hyakimaru decide pular dentro de sua boca antes de cortá-lo por dentro, matando-o completamente. O demônio é destruído em pedaços e todos caem na água abaixo. Saru imediatamente corre até eles, perguntando se eles estão bem, quando de repente percebe que sua irmã também está deitada na água. Ele imediatamente corre até ela e a segura pensando que ela está morta, quando de repente ela começa a tossir e volta à consciência.
Dororo e Hayaku também se levantam quando a cabeça de Hayakamaru começa a doer, e de repente seu nariz protético cai no chão e em seu lugar, um novo nariz cresce e imediatamente ele cobre o nariz por causa do cheiro horrível ao seu redor que o domina. Como prometido, Saru dá a Dororo um monte de coisa amarela, mas quando ele abre a mão, descobre que é apenas um monte de besteira, e não ouro de verdade. Ele perguntou sobre a peça de ouro que Saru lhe deu antes, mas ele respondeu que realmente não sabia sobre ela e apenas a chama de coisa de ouro. Dororo solta um grande suspiro, mas decide deixar para lá. Até uma mulher dá a ele uma linda flor como presente de agradecimento antes de eles se separarem, enquanto nossos heróis iniciam sua jornada mais uma vez pela estrada, enquanto Hayakamura continua cheirando a flor, pois não gosta de nenhum outro cheiro ao seu redor. Desde então, alguns dias se passaram, mas Hayakamaru não ficou entediado com seu novo olfato. Ele continua cheirando cada flor que está ao seu redor e até agarra a cabeça de Dororo para cheirá-la. Ele consegue se libertar puxando-se para cima, mas tropeça e cai no chão. Quando Hayakimaru completa seu turno, ele se levanta, mas logo é derrubado pela febre que o deixa tão desconfortável que seu rosto fica vermelho. Hayakimaru não perde tempo e o pega antes de sair pela estrada, vagando sem rumo em busca de alguém que possa ajudá-lo. Ele perguntou a uma pessoa que passava se poderia ajudá-lo, mas a pessoa simplesmente o ignorou e continuou se afastando. Gakamaru continua a pé e eventualmente encontra um jardineiro que está descansando sob a proteção de uma árvore. Ele também pediu ajuda ao jardineiro, mas o jardineiro lhe disse que se ele quiser que a criança melhore, ele precisa levá-la ao médico o mais rápido possível. Gakamaru, por outro lado, não sabe o que fazer. Então ele não faz nada além de sentar-se sob a sombra da árvore com Dororo, na esperança de que a sombra fria faça com que a temperatura corporal de Dororo diminua. Felizmente, uma freira está passando naquele exato momento e pergunta sobre o bem-estar de Hayakimaru. Ela olha para Dororo e o leva de volta à sua têmpora, onde o coloca sobre uma esteira de palha e começa a passar um pano úmido em sua testa, na tentativa de baixar sua temperatura. Dororo finalmente acorda e imediatamente tenta se levantar, dizendo à freira que se ele não o fizer, Hayakimaru o deixará em paz e continuará sem ele se ele não o fizer. A freira, por outro lado, afasta seus medos explicando que Hayakimaru só vai conseguir mais água e que não abandonará Dororo enquanto isso. Ele recupera a compostura e espera que ela esteja bem antes de perguntar sobre a situação de seus pais, especificamente se eles ainda estão vivos ou já faleceram. Dororo conta a ela que seu pai e sua mãe eram líderes de um grupo de bandidos muito conhecido, que tinha muitos seguidores e era conhecido por lutar contra os samurais. Eles costumavam se divertir a noite toda, sentados ao redor de uma fogueira, conversando sobre caçadas e guerras, quando uma noite um bando de samurais atacou seu acampamento à noite. O grupo de bandidos não estava preparado, e vários deles foram mortos a tiros quase imediatamente, mas conseguiram dar o alarme e a luta começou. Foi um caso muito mortal, mas o pai de Dororo e seu melhor amigo conseguiram destruir quase todos os samurais, e venceram a batalha, aprofundando sua amizade e vínculo. Várias noites depois, Dororo acaba perguntando ao pai por que ele odeia tanto os samurais, e ele responde que os samurais queimam seus campos, matam seus homens e destroem suas casas antes de tomarem suas mulheres e crianças como escravos, tudo em nome da guerra. E é por isso que ele vai se vingar de cada família que foi destruída por um maldito samurai. Seu melhor amigo acaba falando, porém, e diz que já se vingou bastante, e segundo ele, eles deveriam se juntar a um dos senhores, pois o recompensarão muito. A mãe de Dororo fala, porém, e diz ao cara que ele enlouqueceu porque isso vai contra a sua crença fundamental e que eles nunca farão isso porque são esses senhores que iniciam a guerra e não acreditam que vale a pena olhar para esses fazendeiros de baixa renda. O cara tenta falar com bom senso com eles, mas o pai de Dororo se torna Will Smith e a vadia dá um tapa em seu melhor amigo, dizendo para ele nunca mais falar sobre isso. Alguns dias depois, eles decidem iniciar um ataque a um acampamento de samurais e todos parecem estar em uma posição muito boa e vamos pegar os samurais desprevenidos. Eles começaram um ataque, mas quase imediatamente os samurais conseguiram se virar e atirar neles em pedaços, pois pareciam estar prontos para um ataque como esse, e até sabiam de onde viria o ataque. O pai de Dororo imediatamente corre de volta e pula sobre Dororo e sua mãe para protegê-los das flechas que se aproximam, quando um monte de flechas o atinge, ferindo-o. Acontece que o melhor amigo acabou traindo a facção e contou aos samurais sobre o plano em troca de perdão e um cargo elevado. Eles cercam os três bandidos enquanto o pai de Dororo grita com seu melhor amigo por trair seu companheiro, mas assim que ele se levanta, é novamente atingido por um monte de flechas na perna. O melhor amigo diz a ele que a era dos samurais chegou e que ele deveria usar mais o cérebro do que os punhos, dá um tapa na cara dele com sua própria arma e os deixa morrer. O pai e a mãe de Dororo continuam avançando, ficando cada vez mais fracos porque não têm o que comer.
Eles ficam com fome a ponto de serem forçados a procurar comida nos soldados mortos após uma batalha sangrenta. Um dia infeliz, eles estavam passando por uma aldeia quando avistaram um bando de samurais queimando uma aldeia e atacando seus habitantes. Isso irrita o pai de Dororo, mas sua mãe acaba acalmando-o, mandando-o ir embora. Mas um dos samurais percebe e o reconhece, mandando os demais atacarem. Um dos caras o ataca, mas ele simplesmente usa sua naginata para fazer kebab nele antes que um bando de outros homens o ataque. Ele joga o primeiro atacante sobre eles, derrubando-os antes de atirar uma espada perdida em 2 outros homens atacantes, cortando suas pernas. Outro cara ataca e quebra sua naginata, mas consegue matá-lo também quando, de repente, um dos soldados usa sua lança para perfurar suas costas, ferindo-o mortalmente. Ele, porém, se vira e agarra o homem, empurrando-se contra ele, apunhalando-o com a mesma lança, matando-o, mas morrendo no processo. Dororo grita por seu pai enquanto sua mãe tenta confortá-lo, mas agora que até seu marido está morto, ela começa a ficar cada vez mais fraca. Eles caminham juntos pelas aldeias caídas, pelas terras devastadas pela guerra e pelo solo árido, quando um dia, um estranho lhe diz que um bando de samurais está distribuindo ração no templo. Sua mãe imediatamente o leva até lá e entra na fila, onde de repente percebe que o responsável não é outro senão o melhor amigo de seu marido. Ele a percebe e caminha em sua direção, provocando-a, e pergunta onde seu marido estava sorrindo quando ela responde que ele está morto. Dororo pega uma pedra para atirar nele, mas sua mãe diz para ele não fazer tal coisa. De repente, a pessoa que distribui a comida grita que a ração está baixa e todos começam a se empurrar para conseguir comida. A mãe dele consegue ir em frente e implora ao homem que lhe dê um pouco de comida, mas o cara ressalta que ela não leva nenhum arco com ela. Ela simplesmente estende a mão, colocando-a em concha, e diz para ele derramar a comida sobre ela. Ele parece surpreso porque a comida está fervendo e não sabe o que fazer, quando de repente a melhor amiga se aproxima e diz para ele entregar apenas na mão dela. Ele derrama a comida fervente na mão dela, queimando-a completamente, mas ela não deixa cair a comida e simplesmente vai até o lado e manda Dororo comer depois de se certificar de que está fria. Mas alguns dias se passaram depois disso, e agora sua fraqueza está atingindo um nível insano, enquanto ela tropeça nos lírios-aranha vermelhos antes de cair de exaustão. Dororo implora que ela continue viva e promete que nunca mais lhe pedirá comida, mas ela simplesmente diz que o ama e fecha os olhos para um sono eterno. A pobre freira começa a chorar ao ouvir sua trágica história, enquanto Hayakimaru traz para ela a água que ela precisava. 3 dias se passaram e finalmente Dororo se sentiu melhor e eles partiram novamente em sua jornada. Hayakimaru e Dororo chegam à sua próxima cidade, que aliás faz parte da região governada pelo pai de Hayakimaru. Ele não tem ideia disso, porém, e ao lado de Dororo, ele anda pela cidade, assistindo peças sobre como o Sr. Daigo derrotou um bando de demônios. Lá eles acabam avistando o velho padre, e, após o término da peça, Dororo conta o que aconteceu com Mil e os outros. O padre parece estar triste, mas quando lhe perguntam o que lhe estava a fazer, ele simplesmente responde que a região em redor desta área está a sofrer muito. Mas esta área é o único local que ainda está em expansão. As pessoas dizem que isso se deve ao Sr. Daigo, que capturou um bando de demônios em um santuário, o que fez Buda lhe dar sua bênção, e é por isso que esta área é tão próspera. Mas ele quer verificar por si mesmo. Dororo explica que eles estão apenas de passagem, e gostariam de ver se há algum demônio por perto. Hayakimaru ouve 2 homens conversando entre si sobre depois de se despedirem e seguirem caminhos separados. A conversa era sobre demônios. Eles se aproximaram e perguntaram. E um dos homens disse que há um muro dividindo essa região da vizinha. Apesar das hostilidades atuais, a lenda urbana diz que o muro já foi uma fronteira. Durante o conflito, só uma parte do muro foi mantida pela corporação Trump. Essa seção era a lendária muralha de Bamen. Agora, ela está sempre cercada por demônios e inimigos dos reinos vizinhos estão sempre lá. Se alguém tentar cruzar o muro, os inimigos o matarão. Dororo e Hayakimaru decidem visitar o muro, indo a um campo enorme com uma única e alta muralha no meio. Eles se aproximam para examinar e quando Dororo espreita, vê vários esqueletos com flechas presos ao muro. Eram os que tentaram escalar o muro. Moradores dizem que muitos demônios são atraídos pelos corpos. Um garoto os interrompe, avisando para ficarem longe, pois arqueiros inimigos podem atirar. Hayakimaru toca ao muro e diz a Dororo que sente uma forte presença de monstro por perto, mas não consegue localizá-lo. Dororo responde orgulhosamente que estão ali para derrotar o demônio do muro, mesmo com o garoto pedindo para roubarem os corpos em outro lugar. Isso desperta o interesse do menino, que oferece uma refeição farta para o jantar. Ele conta que foi separado da família na guerra, pois eles cruzaram o muro, mas ele foi pego antes. Desde então, ele tenta achar um jeito seguro de cruzar o muro para reencontrar a família. Ele diz que o dia todo há arqueiros inimigos, e não há como passar.
Dororo pergunta por que não à noite, e ele responde que ninguém pode cruzar essa área à noite, pois o lugar é assombrado por um espírito de raposa. Dororo o tranquiliza, dizendo que Hayakimaru cuidará do demônio e, embora cobrem por esses serviços, farão de graça por ele os ter alimentado. O garoto fica muito feliz e agradece insistentemente. Eles esperam a noite e espiam o muro, quando de repente vêm os arqueiros deixando suas posições e recuando para a floresta, com medo dos demônios. De repente, o ambiente muda e um espírito verde emerge, girando e tomando a forma de uma raposa. Mas não é só isso, pois mais espíritos de raposa surgem atrás dela e avançam. Um espírito ataca Hayakimaru, que saca sua espada e o corta em dois. Outros espíritos também o atacam, mas ele desvia e os corta, matando os três imediatamente. Ele continua fatiando os espíritos, dando esperança ao garoto de reencontrar a família, quando de repente, a raposa uiva e muita energia espiritual se acumula ao redor. Vendo a quantidade, Hayakimaru remove as mãos, revela as espadas e os corta em pedaços enquanto avançam. Ele, porém, não consegue acompanhar o número insano e acaba sendo atingido por um deles. Dororo percebe que Hayakimaru está em apuros, então pega pedras e as atira nos espíritos, distraindo-os. O garoto vê os dois lutando contra todos os espíritos e percebe que tem um caminho livre para a floresta e para cruzar a fronteira, então começa a correr. Dororo o nota e tenta pará-lo, pois é perigoso ir sozinho, mas um espírito bloqueia seu caminho, prestes a atacar. De repente, Hayakimaru chega e corta o espírito em pedaços. Ele diz a Dororo para ir atrás do garoto, enquanto distrai os espíritos. Dororo agradece e corre para o outro lado, buscando um menino. Os espíritos sobem ao céu e formam uma enorme raposa de 9 caudas. Ele continua desviando dos golpes, mas o demônio raposa gigante é rápido demais e prende Hayakimaru. Dororo, por outro lado, se infiltra na selva inimiga, gritando o nome do garoto como um tolo, e é pego pelos guardas junto com o menino. Hayakimaru ainda está preso pelo monstro. Ele o joga para cima com as pernas, corta uma pata e o confronta de novo. De repente, flechas voam, e a raposa desaparece. Hayakimaru se levanta e se vira para ver seu pai, Daigo, e suas tropas com arcos armados e flechas apontadas para ele. Hayakimaru não sabe quem é seu pai, mas Daigo veio para matar o próprio filho. Eles se encaram sem saber o que acontecerá a seguir.